Olá pessoal, Fernando Locatelli aqui, doutor em terapias integrativas. Hoje eu vou falar de um assunto extremamente importante, de um ponto-chave da nossa saúde, de um ponto-chave do anti-envelhecimento biológico. Quando eu falo em anti-envelhecimento biológico, quer dizer que a gente vai parar de envelhecer, tá? A gente vai cuidar da parte biológica, porque a parte cronológica é mais difícil de controlar, né? O tempo que a gente vive é mais difícil de controlar aí a passagem dele. Tem como aproveitar melhor esse tempo, isso é óbvio. Mas falando aqui da parte biológica, que é a idade interna, principalmente dos nossos órgãos, sistemas, isso vai refletir no sistema tegumentar, que é por fora. A pele, é o cabelo, a unha, etc e tal. Então a gente segue essa linha de pensamento e eu vou falar para vocês o seguinte. Ah, Tem um alinhamento muito grande entre o anti-envelhecimento biológico e a saúde, verdadeira saúde. A longevidade, ela anda lado a lado com a boa saúde, tá? Às vezes a pessoa pensa o seguinte, eu quero envelhecer mais devagar. Por outro lado, ela acha que não precisa fazer prevenção de nada, tá? De cuidar da saúde. Isso é impossível do ponto de vista correto, eu diria, tá? A pessoa pode até amenizar os efeitos da idade usando produtos específicos, mas aqui a gente fala de algo bem mais aprofundado. Pessoal, eu quero dizer para vocês o seguinte: quando a gente fala em saúde, existem pontos-chave, tá? O alinhamento da nossa coluna, a água que a gente toma, a nutrição, a microbiota intestinal, o fígado, o funcionamento estomacal, são pontos-chave, tá? Todos esses pontos são importantes em qualquer situação aí que se quiser prevenir alguma coisa ou tratar alguma coisa, tá? Então, eu quero falar para vocês o seguinte: quando eu falo do sono, e hoje eu vou relacionar isso um pouco com o anti-envelhecimento biológico. Ele é um ponto fundamental, extremamente importante, tá? A qualidade do sono é muito importante. Não é as horas que se dorme, tá? É o quanto de sono reparador essa pessoa está tendo. Em 2017, teve três cientistas americanos que ganharam o prêmio Nobel, tá? Porque eles tinham descoberto que a gente tem o relógio biológico, que cuida do ciclo circadiano. O que é o relógio biológico? No cérebro, a gente tem o genes clock. Pesquisem sobre isso. Genes, relógio. Genes de genética, relógio de tempo, né? Obviamente. Então, foi chamado assim esses genes específicos. Então, a gente tem genes que podem se expressar ou não para muita coisa. Nesse caso, os genes controlam o tempo tudo que acontece no nosso organismo nesse ciclo circadiano de 24 horas, tá? Então, aqui que entra o contexto do sono. Então, os três cientistas, eu acabei não falando o nome deles, é o Jeffrey Hall, é o Michael Hornbach, eu vou deixar os nomes escritos aqui, que é meio complicadinho de falar, e é o Michael Young, tá? São três americanos. Mas o que acontece? Falando aqui, relacionando essa ideia com anti-envelhecimento. Humberto fez uma pergunta aí no nosso grupo, e trouxe a seguinte questão: por que é mais importante dormir cedo, do que a quantidade de horas? Mais ou menos essa ideia que ele trouxe. Então, eu vou citar um exemplo. A pessoa vai dormir 10 horas da noite e dorme 8 horas, tá? A outra pessoa também dorme 8 horas, mas ela vai dormir meia-noite. O que tem de diferente aí? Tirando a particularidade de cada pessoa. Digamos aí, para ficar mais fácil o exemplo, a mesma pessoa dormiu às 10, dormiu por 8 horas. Dormiu à meia-noite, dormiu por 8 horas, tá? O que tem nesse contexto aí que pode mudar? Agora, falando da mesma pessoa, ah, é justamente isso que eu estou falando. É o relógio biológico, tá? A nossa produção de melatonina mais intensa, os horários que isso acontece e tudo mais, é mais cedo da noite, tá? A luz elétrica, a iluminação artificial, os celulares, a tela, tudo isso que traz a claridade à noite foi criado pelo homem, tá? Na era paleolítica, o homem ia para a casa dele, ia para a caverna e não tinha luz elétrica, não tinha a iluminação artificial. Então, 9 horas da noite, a pessoa já tinha uma produção de melatonina, pela pineal. Melatonina é o hormônio neurotransmissor indutor do sono. Então, a produção de melatonina já estava alta. Essa pessoa ia dormir cedo, né? E ela acordava mais cedo. Então, nosso relógio foi projetado para isso, tá? Nosso relógio biológico, que está no ciclo circadiano, controla isso, faz o seguinte:
escureceu, ninguém liga a luz, tá? A pessoa em algumas horas vai estar dormindo. Se você começar na tua casa, nunca ligar a luz nenhuma, nada de claridade, você vai começar automaticamente a dormir mais cedo, tá? Pode apostar isso, tá? Mas a gente, hoje, eu não conseguiria fazer isso, por exemplo. Eu estou o tempo todo praticamente na frente do computador ou do celular. Aqui, por exemplo, tem a ring light na minha frente, que traz uma iluminação, tem iluminação, e a gente usa isso à noite, tá? Então, eu atrapalho essa produção natural de melatonina. Qual que é o que pode ser feito para amenizar isso? Tem opções. A pessoa pode comprar um relógio, pode comprar um óculos, que é o bloqueador de raio azul. A ciência descobriu que é através do chamado raio azul, Blu-ray, que a gente enxerga, nossa pineal entende se é dia ou se é noite. Então, a pessoa compra um óculos específico aí, que hoje tem isso a baixo custo, colocou, agora para o cérebro dela, para a pineal dela, para a produção de melatonina, é noite, tá? Então, ela vai automaticamente produzir melatonina mais cedo e vai conseguir dormir mais cedo, obviamente, se ela se adequar, se organizar para isso, tá? Então, essa é uma dica que eu trago aí importante. Outra coisa, em geral, o notebook, computador, celulares, eles têm configuração que a gente deixa a tela um pouco mais amarelada, né? Não lembro exatamente o nome dessa função, mas ele evita que esse raio azul chegue até a nossa pineal, através dos olhos. Então, a dica que eu trago para vocês aí hoje é o seguinte: tomem cuidado com isso, tá? A gente deveria ficar na escuridão durante a noite. A partir de entrou o sol, escureceu, ficar na escuridão. E a gente não consegue fazer isso. Então, a dica que eu trago para vocês é busquem modos de atenuar, de amenizar isso. O óculos que eu falei, a configuração do celular, por exemplo, tá? Para que se durma mais cedo. Mas a pessoa precisa se organizar para dormir mais cedo, tá? Inclusive eu durmo mais ou menos 10:30 da noite. Eu preciso me organizar, estou fazendo isso para a gente dormir mais cedo. É importante, tá? Se organizar. Acordar mais cedo, desenvolver as atividades aí logo pela manhã, algumas delas. Então, é melhor fazer isso, tá? E eu, por exemplo, eu falo aqui muita coisa que eu aplico. Há 12 anos, mais ou menos, eu comecei a aplicar boa parte do que eu falo para vocês. Um pouco antes, mas se dedicar mais aí 12 anos atrás a gente começou, tá? E uma das coisas que eu preciso ajustar é a questão do meu sono para dormir mais cedo. Eu tenho uma boa noite de sono, mas eu ainda preciso dormir mais cedo. Essa é a verdade. Eu durmo a quantidade de horas suficiente, tá? E agora, falando da quantidade de horas, eu vou dizer para vocês o seguinte: não é exatamente a quantidade de horas que essa pessoa dorme que vai fazer diferença total aí, tá? Pessoas que podem dormir 10 horas, acordarem aí mais cansadas, sem o reparo, tá? Sem o sono reparador. E tem pessoas que podem dormir aí 5 horas, tá? Não tentem fazer isso, não estou dizendo para ninguém dormir menos de 7, 8 horas, tá? Mas tem algumas exceções, que a pessoa em 5 horas ela consegue ter um sono mais reparador que uma pessoa que dorme 10 horas tomando medicamentos para isso, por exemplo, tá? Então, a pessoa, 5 horas, ela conseguiu atingir aí 5, 6 vezes a fase de sono REM, que são fases onde você tem aí um reparo, né? Tem um sono, uma fase chamada de vigia. Essa pessoa tem uns 20 minutos, mais ou menos, cada fase de sono REM. E isso acontece 5, 6 vezes por noite. Tem gente que pode dormir 10 horas, não acontece isso. Tem gente que dorme 5 horas, acaba já tendo muito mais disso, tá? Dessas fases de sono REM. Rapid Eyes Movement, movimento rápido dos olhos. Então, pesquise um pouco sobre isso, tá? A ideia que eu queria trazer para vocês é essa aí. Eu li a pergunta do Humberto ontem, para falar a verdade para vocês. Eu acho que eu posso até ter esquecido alguma coisa aqui para responder o Humberto, mas não tem problema, eu gravo outro vídeo para dar sequência nesse assunto, tá? É um assunto que eu trago aqui uma ideia do que eu já sei, do que eu tenho improvisado na mente, mas sempre tem alguma coisa a mais para a gente aprofundar. Inclusive, eu vou trazer mais uma questão falando do sono. Imagine que a pessoa está buscando anti-envelhecimento, ou a prevenção, ou a manutenção de saúde, o tratamento para qualquer coisa. Mas aqui no grupo a gente fala de anti-envelhecimento, tá? A pessoa está buscando isso. O que ela vai precisar fazer? Ela vai ter que consertar células, tá? E principalmente produzir células mais saudáveis do que ela vinha fazendo, tá? Isso não vai acontecer do dia para a noite. A pessoa começou a cuidar hoje da saúde
cuidando, por exemplo, dos pontos chaves. O sono é um deles. Então, ela vai começar automaticamente, aos pouquinhos, na replicação celular, produzir células mais saudáveis do que viria a produzir. Uma célula vai dar origem a outra um pouquinho mais saudável, quando tiver ajustado aí os detalhes, tá? Isso vai melhorando aos pouquinhos. Então, as células vão se dividindo e sempre melhorando um pouquinho a qualidade, tá? Isso hoje é possível, a ciência mostra isso. Tudo que eu falo para vocês aqui tem embasamento científico. Então, é possível isso, e sem o sono não acontece isso, tá? O sono reparador é quando o nosso organismo faz um reparo. Por isso que a gente fala desse tipo. Tem a fase que ele faz a eliminação de toxinas, que vão sair nas fezes, na urina pela manhã. Então, a pessoa precisa entender isso, tá? Precisa ir no banheiro pela manhã, é adequado. Toma já a água de manhã, ou o shot, cada um tem sua receita aí. Eu tomo a minha água pela manhã, com açafrão da terra, com suco de limão. Algumas fases eu boto um pouquinho de sal rosa do Himalaia, um pouquinho de vinagre de maçã, aí sem o limão. Mas tem diversas receitas. Toma essa água pela manhã, já ajuda na eliminação das toxinas, ajuda na limpeza intestinal, por exemplo, tá? Se você estiver escutando um barulhinho, eu vou pedir desculpa aí. Tem alguém com uma furadeira aqui trabalhando? Mas, pessoal, é isso aí, tá? Essa é a ideia que eu queria trazer para vocês. Não tem anti-envelhecimento sem uma boa noite de sono. E é um assunto que a gente vai aprofundar. Humberto, fez essa pergunta, muito obrigado aí, Humberto. Parabéns aí pela tua participação no grupo. Humberto traz questões inteligentes. Eu conheço ele de alguns grupos aí já há muitos anos, participa dos nossos grupos. E ele está antenado, está ligado nisso. Ele aplica muita coisa que eu sei na saúde dele, tá? Inclusive, ele, observando o Humberto, por exemplo, a gente vê que ele tem um relógio biológico aí, um uma idade biológica favorável, tá? Pelo que eu conheço dele, na verdade, ele se consultou comigo, eu já atendi ele, então acaba sendo aí um amigo da gente, participa nos grupos, tá? Mas ele não faz a pergunta aqui só para mim fazer o vídeo, tá? Fique bem claro isso. Ele pergunta porque ele realmente quer participar, e eu decido fazer o vídeo quando a pergunta é mais interessante, quando a pergunta traz aí um fundamento, alguma coisa que vai ajudar mais pessoas. Pessoal, então, por hoje era isso. Esse assunto a gente ainda vai discutir mais, tá? Queria passar essa ideia inicial para vocês. Muito obrigado aí pela atenção de vocês e até mais.